Então, sendo esse pioneiro, né? Interessante o fato de que, enquanto o Sartre afirma que o absurdo ele nota esse divorciamento, essa distância dessa relação eu e o mundo, depois, logo adiante, você afirma que a saída contra o suicídio é o bodas, que é justamente o casamento, que é esse pequeno paradoxo. E a minha questão que eu fico é que se, permitindo o exemplo que você citou, se essa bodas não seria tal qual a aposta de Pascal em Deus. Você honestamente trabalha esses dois temas, porque no singular parece um paradoxo, mas no final não sei se é bem isso. Não sei de que forma que isso acontece. É interessante, assim, para situar a pergunta, né? O Bodas foi o primeiro ensaio que o Camus escreveu. E foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial. E ali existe um lirismo absoluto, assim, uma aproximação com a vida, com o mundo, né? Uma quase fusão com o mundo, assim, que é uma coisa linda, assim, é poético. Tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, quando vem a misticismo, né, vem essa ruptura com esse sentimento de estranhamento. Mas como tu observou, né, para ele, o retorno ao mundo é a busca da felicidade. É tentar, embora a gente esteja sempre separado, distanciado, né, que somos homens partidos, né, quebrados, né, a gente tem que buscar essa unidade. E realmente é um paradoxo. Né? E eu nunca tinha pensado nisso que você falou, mas eu acho que parece muito com a aposta do Pascal. Né? Pascal fala que Deus é uma aposta. Só que eu acho que com a diferença que Pascal também é um filósofo da existência, mas ele é cristão. E, portanto, ele está falando de uma figura divina, né? Ele está falando de Deus. Né? Ele tá falando, e para Camus, Deus é uma coisa que não se discute, né? Uma coisa que não há nem necessidade de se falar. Então, se existe alguma aposta, é no mundo concreto. E vamos dizer assim, tem até uma tese sobre Camus que chama o retorno a Ítaca. Olha, Ítaca é o lar, né, do grego, né? Ou seja, o retorno ao mundo mesmo, que não é um retorno fácil, porque o mundo é absurdo. Então, não sei, eu acho que fica essa diferença aí. Mas eu acho que dá para pensar bastante em cima. Tem uma questão aqui, eu queria que você falasse, Gabriel, o que você acha, por exemplo, que esse universo do Camus dialoga com os dias de hoje, com a atualidade? Onde você acha que existe essa intersecção? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a intersecção se dá justamente por ser uma problemática existencial. Você veja, a gente estuda as tragédias gregas justamente porque elas falam de existência. É um contexto completamente outro do nosso, mas elas falam do mesmo problema que a gente vive, né? Ser mortal, estar diante da morte, estar diante do destino certo. Então, se existe um valor na filosofia do Camus, é sem dúvida o valor sobre a reflexão do sentido da vida, que é o mesmo motivo, por exemplo, que a gente deveria ler Sêneca, ainda hoje, que é um autor do século II, um cara que fala da vida. Não é você me falar, por exemplo, o pessoal da filosofia vai tentando martelar, mas se pegar um Augusto Comte, né, um filósofo da ciência do século XIX, muito do que ele disse é antiquado hoje. Você lê e fala, putz, isso aqui não tem, sabe? Você vê que passou, sabe? Morreu. Agora, pensadores como Sêneca, pensadores como Camus, os grandes tragedistas gregos, esses não vão morrer nunca. Daqui 3.000 anos vai ter gente lendo, justamente por causa dessa problemática. E eu acho que existe um outro lado bonito, que é o do lirismo, e o retorno a esse mundo concreto, assim, né? Então, a gente vive numa sociedade cada vez mais virtual, cada vez mais dinamizada, cada vez mais, e a gente esquece da pedra, da árvore, da flor, da realidade. Então eu queria até aproveitar para citar 3 linhas, né? É que eu sou famoso por ler capítulos inteiros, assim, deixar tudo ouvindo, assim. Então, esse primeiro texto aqui, ele está numa ruína romana, em Argel, observando como o Império Romano, hoje o que sobrou dele são ruínas,
né? E mesmo assim o mar permanece, o sol permanece, a beleza do mundo permanece. Então ele fala assim, aqui em Tipasa, né, a cidade, a ruína romana, deixo a outros a ordem e a medida. É a grande libertinagem da natureza e do mar que me abarca por inteiro. Nesse casamento das ruínas com a primavera, vejam, as ruínas voltaram a ser pedras e, perdendo o polimento imposto pelo homem, retornam à natureza. Então quer dizer, o império que o homem construiu virou ruína. Mais que ruína, voltou a ser pedra, voltou a ser natureza. A gente é efêmero, a gente não é nada. Então acho que a gente precisa lembrar um pouco disso. Né? Eu lembro do Júlio César, quando ia andar de biga, ele colocava um escravo do lado dele, lembrava o tempo todo, você é só um homem, você é só um homem. Então acho que a gente precisa um pouco parar com essa vaidade do conhecimento, a ciência, não sei o quê, e perceber, né, que a gente é parte dessa natureza que é efêmera, que termina. Veja só, mais uma linha, né? Para a volta dessas filhas pródigas, das ruínas que se tornaram pedras, a natureza prodigalizou as flores. Por entre as lajes do Fórum Romano, o heliotrópio estica sua cabeça redonda e branca, e os gerânios vermelhos derramam seu sangue sobre o que foi casas, templos e praças públicas. Quer dizer, a natureza ela zomba do desejo humano por eternidade. Ela zomba desse império, né, que quer ser grande, que quer, e no fundo não é nada. Então assim, não sei se responde se dá um caminho, mas eu acho que é justamente essa reflexão que ele suscita, a importância dele. Você consegue entrar no mundo popular? Como assim? Por exemplo, pelo que o Camus fala, pelo que você falou, você está na universidade. E a universidade geralmente tem uma linguagem artificial. Tem. Né? E você está nessa, você também nessa. E para você entrar no mundo popular, mas não sem aquele distanciamento, eu sou da universidade, coisa e tal. Por exemplo, na sua infância, coisa e tal, você chegou a ter contato assim, mais com o mundo popular, coisa e tal. Você enxergou isso que você está. Ou seja, eu estou querendo dizer, se você realmente vivencia, isso é só teórico. E mesmo assim, dentro da sua infância, sim, ou juventude, ou coisa e tal, seu mundo por aí, se você vivenciou essas coisas. Olha, eu adorei a pergunta. Bom, enfermeiro psicanalítica, assim, né? Fale-me do seu pai, do seu infância, né? É interessante que, por exemplo, você falou que eu estou na academia, né? Mas o espaço que eu ocupo na academia é bastante marginal. Porque o Camus, justamente por esse lado que ele tem de afirmação da vida, ele não é muito aceito. Eu tenho até dificuldade porque eu pretendo continuar meus estudos sobre a obra dele no mestrado, e é difícil ser. Então, o próprio caráter da obra dele, esse caráter, ele não é um autor aceito na academia. Então, isso é importante destacar. Mas eu estou nesse esquema, né? Minha formação é acadêmica, minha formação não foi na rua, né? Foi no mundo. E da minha infância, eu posso dizer que eu tive uma infância extremamente antisséptica, assim. Infelizmente, meu contato com o mundo não foi como o do Camus, assim. Queria que tivesse sido maior, queria ter sido mais exposto a esse sol, a esse mar, mas eu posso dizer que o absurdo faz parte da minha vida de uma forma completa. Assim, eu estudo Camus porque eu acredito nisso. Eu sou um discípulo assumido. Camus e Nietzsche, assim, são os autores que eu tenho ali para mim como... Então eu estudo movido por um desejo de compreensão dessa obra, uma crença, né, vamos dizer assim, eu concordo com ele, né? E é isso, né? O absurdo ele está no mundo, não é? Eu teve uma outra palestra, um cara perguntava, você não acha que o problema do absurdo é um construto sócio-histórico, né? Que tipo, foi um problema do momento dele? Imagina, os gregos viram absurdo, os contemporâneos viram absurdo, a gente viu absurdos, basta você olhar para o mundo, basta você olhar para você mesmo. Então, apesar de eu confesso que eu não tive uma infância assim, entregue ao sol, entregue ao mar, entregue ao concreto, mas Drummond, que também foi um cara que andava sempre de paletó e tomava café todo fechado, é um absurdista incrível, né? E entre essas paredes aí
do concreto, o absurdo irrompe, ele vem inexoravelmente. É uma coisa da qual não se pode fugir, é o destino de todos. Isso é o que eu acredito. É o destino. Você pode tentar manipular, explicar, mas está ali. Né? Convido qualquer um a responder a pergunta. Né? Quem sou eu, quem estou aqui no